Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, revelação que pelo visto traz à tona a verdade em torno de tudo que foi dito sobre Bahia, Grupo City, a soberba do presidente da época do Vasco, enfim, vocês vão ver sobre isso e vão ver também pelo visto proposta para goleiro do Bahia. Para completar, tem aí uma situação interessante envolvendo proposta de inovação perante a FIFA. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar aqui, gente, desconto na Centauro tá aqui com o cupom BARA10 para você garantir mais 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro e tá aqui essa novidade, esse tênis da ASICS, Gel Quimera masculino, últimas unidades, vejo aí que tá com desconto já porque o valor original é de R$ 649,99, preste atenção porque o valor final, usando o cupom BARA10 e somando com o desconto do site, tá aqui, gente, praticamente metade do preço. R$ 377,99, ainda pode dividir esse valor sem juros. Você clica no link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo e, claro, usa o cupom BARA10 e aproveita logo essa oferta porque é por tempo limitado. Mas vamos aqui para o assunto de hoje e a gente começa trazendo esse número porque chama atenção, não surpreende, mas ao mesmo tempo é digno de a gente trazer e repercutir. Ranking de público do Campeonato Brasileiro atualizado, Ceará Sport no top 20, isso na Série B, né? Figueirense o maior da C e América de Natal o maior da D. Ranking completo do próximo tweet. Mas tá aqui, gente, o Flamengo lidera com 49 mil de média, São Paulo 43, Corinthians 42 e o Bahia tá ali em quarto lugar com 31.751, isso com 3 partidas jogadas em casa. Mais uma vez o Bahia figura, o Vitória tá aqui em 10º lugar, tá ali com 4 jogos em casa e o ranking completo tá aqui, que quiser conferir, aqui tá o recorte inicial dos 11 primeiros. O Bahia segue com essa força, isso é muito importante, repercute em tudo, consegue também aí fortalecer a receita, patrocínio, por aí vai, é sempre um parâmetro muito interessante a nação tricolor, e eu digo mais aqui, vai crescer cada vez mais nessa média aí, é só questão de tempo com o avanço da Série A. Outra informação agora é sobre proposta envolvendo o jogador do Bahia, e tem aqui informações sobre ele, gente. Adriel, vamos trazer aqui essa informação trazida por Nicola para depois a gente comentar um pouco mais sobre isso aqui. Bora de informação sobre o Corinthians e a busca por um goleiro. Nesse sábado, o Carlos Miguel trabalhou com o restante do elenco, mas o titular, especialmente no período da tarde, foi o Donelli, atleta revelado nas categorias de base há um tempão no Corinthians, cujo vínculo se encerra em 5 de janeiro. Mais um indício de que a negociação para o Carlos Miguel ir embora está praticamente sacramentada. Eu havia contado para vocês no vídeo dessa manhã que ele tem uma oferta do Nottingham Forest, R$722 mil por mês, livres de impostos, num contrato de 5 temporadas, a promessa do time inglês de que ele vai ser titular por lá. Corinthians tentaria, nesse sábado, fazer uma última proposta para segurar o Carlos Miguel. O negócio não funcionou. E dá para dizer que agora é questão de tempo para que o Carlos Miguel deixe o clube. A tendência é que na segunda-feira existe o pagamento dessa multa rescisória de 4 milhões de euros, ou mais ou menos 23 milhões de reais. E aqui que vem informação importante. Adriel, goleiro de 23 anos de idade, baiano, 1,95 m de altura, pode ser reforço do Corinthians. Timão procurou os representantes do atleta nas últimas horas, informação que eu obtive dentro do próprio Corinthians, para demonstrar interesse em contratá-lo. Só para lembrar sobre o Adriel. Jogador formado no Grêmio, titular absoluto nas conquistas do Campeonato Gaúcho e da Recopa Gaúcha na temporada passada. Problemas extracampo, pelo menos foi essa forma que o Grêmio divulgou, acabaram por impedir a permanência do Adriel como titular. Depois, o empresário do Adriel afirmou que não houve problema extracampo nenhum. O que pegou é que o Pablo, que é o empresário do Adriel, e o Renato Gaúcho não se bicam. E o Renato acabou querendo descontar a raiva que tem do empresário, tirando o Adriel do time. A opção, então, foi colocá-lo por empréstimo no Bahia. Ele foi emprestado na temporada passada, o vínculo se encerrava na metade desse ano. Rogério Ceni, treinador do Bahia, pediu a extensão do contrato de empréstimo até dezembro, e o Adriel jogou como titular o Campeonato Baiano. O Marcos Felipe jogava a Copa do Nordeste e as demais competições, tanto que o Adriel já tem 9 partidas na atual temporada. Só 23 anos de idade, uma promessa, jogador que deve chegar, se o negócio fechar, por compra. A ideia do Corinthians é comprá-lo do Grêmio, obviamente sem gastar tanto dinheiro. Só para completar sobre o Timão, mais 2 informações. Fran Papaiordano, que... Tá aí, né, gente? Informação trazida por Nicola. Ele geralmente tem boas informações lá internamente, clubes de São Paulo, Corinthians. E agora, por outro lado, eu trago 2 questões. Primeiro, que eu acho improvável que o Corinthians compre Adriel.
O Corinthians está passando por um perrengue financeiro, a gente sabe disso. E segundo, que eu não duvido de ser uma jogada, de repente, até de estratégia do empresário de Adriel. Porque se o Bahia não sinalizar, ele pode começar a flertar com outros clubes para ver se o Bahia tenta se afobar. É um bom goleiro em potencial, mas não mostrou para mim ainda o valor, né, em campo suficiente para justificar um grande investimento, um valor alto que o Grêmio estava buscando. Então, a gente acompanha de perto e se tiver que ser vendido, quem vai vender é o Grêmio, caso o Bahia não exerça a compra. Outra informação que eu trago agora é sobre essa novidade curiosa, gente. Vou trazer aqui para vocês, ainda mais que o Bahia pertence ao Grupo City. E tá aqui, atenção, a FIFA está inclinada a aceitar uma proposta de lei que autoriza partidas de ligas domésticas a serem disputadas em países estrangeiros. Em outras palavras, por exemplo, a mudança tornaria legal a realização de uma partida das 5 grandes ligas europeias no continente americano. Em outras palavras, podemos ter o jogo da La Liga, Bundesliga, Série A da Itália, da Premier League no Brasil, em um futuro próximo. Tá aí, gente, curiosa a situação. Pode ser um precedente até para inverter também gente daqui jogar no exterior. Enfim, né? Eu acho que poderia ser algo interessante, desde que fosse com limite, pontual. Podia ser realmente bastante interessante. O próprio Bahia, agora pertencendo ao Grupo City, poderia jogar em outras praças esportivas, quem sabe, né? Podia ampliar o leque para o Bahia, atrair jogadores, staff, mas, querendo ou não, é algo extremamente curioso. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês e a gente acompanha de perto. Não deve ser algo fácil de ser aprovado, mas, se bem regulamentado, pode de repente surgir aí. O Manchester City vir jogar aqui, outros clubes também virem jogar aqui e fazer um torneiozinho aqui também. Pode ser um prenúncio nesse sentido, ainda que sejam coisas diferentes, né? Amistoso pode fazer, não tem proibição. Mas jogos oficiais é um bom debate aí, quem sabe, né? Se isso acontece, eu acho que sim, a tendência é que com o avanço desses multiclubes, a tendência é que isso, inclusive, aconteça. Para finalizar e por falar em multiclubes, vamos trazer aqui, gente, uma situação envolvendo o ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado. Ele, vocês se lembram muito bem, fez pouco caso e fez ironia com a SAF do Bahia com o Grupo City à época, dizendo, inclusive, que o Vasco que não quis o Grupo City, aquela conversa toda que a gente acompanha já naquela época, acompanhou naquela época, né? E depois vamos trazer aqui uma entrevista que ele concedeu ontem e o GE repercutiu para a gente perceber como é que são as coisas e que o tempo realmente é o seu da razão e a verdade acaba vindo à tona. Vamos trazer inicialmente, para quem não se lembra, esse trecho aqui, ele resolveu falar num podcast e resolveu fazer referência à SAF do Beco Grupo City daqui. Para ele investir. Chocaram. Tanto que foi para o Bahia. O Bahia não tem o tamanho do Vasco. Tá? E fez uma negociação com o Bahia que é brincadeira, né? Vai pagar em 10 anos, sei lá quanto, uma galinha morta, né? Vamos dizer assim, né? Sem entrar em detalhes. Que ele não conseguiu com o Vasco. Por quê? Porque a 77 fez uma proposta muito superior. Ninguém colocaria, sinceramente. Tá aí, né, gente? Só rindo, né? Só rindo, porque a gente já sabia do absurdo. E aí aquilo, né? Ele mesmo teve que desmentir, vir à tona diante dessa situação envolvendo a equipe do Vasco hoje em dia. E tá aqui, gente. Ele mesmo, né? No GE. Quem diria, hein? Isso foi ontem. Salgado, ele mesmo já Salgado, diz que a 777 foi a única que aceitou condições do Vasco e aponta equívoco conceitual de Pedrinho. Vamos ver aqui a parte que interessa a gente, porque até então o discurso dele é que o Vasco que não quis o Grupo City e que quiseram o Bahia porque, como ele disse, né, uma galinha morta, uma proposta ali bastante frágil, para não dizer outras palavras, né? E aqui vejam o que ele está dizendo ontem, gente. Agora sob pressão, diante de um Vasco aí com risco até de ter em breve um problema com a 777, tá na justiça, pode falir, pode não falir, enfim, vamos ver aqui, ó. Salgado disse que 777 foi a única que aceitou condições do Vasco e aponta equívoco conceitual de Pedrinho. Ex-presidente agora defende publicação de contratos e afirma que o mecanismo obrigaria a 777 a vender seus 31% restantes nas mesmas condições negociadas em caso de inadimplência. Está aqui. Eu vou trazer aqui justamente o Conselho Deliberativo do Vasco, mas o que interessa a gente está aqui. Ó. Neste sábado, Salgado divulgou longo manifesto, confira na rede social do ex-presidente a carta completa, com série de pontos em que defende a venda para a 777 em 2022, no segundo ano de gestão, fez críticas à atuação de Pedrinho e seus aliados na briga com o investidor e revelou pela primeira vez, está aqui, gente, que a 777 foi a única empresa que aceitou as premissas básicas, avançou nas negociações e fez uma oferta concreta. Está aqui. O ex-presidente Alexandre Capello, alvo de outro tópico da reunião da segunda que vem, disse que ainda não tem conhecimento dos fatos e não tinha nada a declarar neste momento. Em entrevista anterior, no abre aspas do GE, Salgado dizia que uma apresentação do Vasco havia sido enviada para 62 investidores internacionais com 27 respostas, que ficaram 3 negociando com o clube, entre eles o Grupo City, que queria ficar com participação pequena e achava caro o investimento no Vasco. No texto publicado nas redes sociais,
Salgado afirma que o Vasco não atraiu outros interessados, pois muitos investidores não entendiam por que o estádio São Januário estava fora do projeto e seria mantido com o clube. Além disso, não quiseram comprometer recursos na fase pré-SAF, ainda mais diante dos significativos valores de aportes a serem feitos na companhia e da assunção de dívidas do clube. Então tá aqui, gente, a verdade veio à tona. Ele disse antes que o Vasco que não quis, mas a verdade está aí. Na verdade, é que foi só a 777 que avançou em negociações com o Vasco e aceitou as condições. O Grupo City não avançou, não teve qualquer detalhe a respeito disso, e a verdade veio à tona. Não foi o Vasco que não quis o Grupo City que não quis o Vasco, o Grupo City que escolheu o Bahia, e está aí agora a situação do Vasco, lamentando esse tipo de situação. Inclusive está aqui, gente, torcedores do Vasco repercutindo as declarações dele. E tá aqui, eu queria ver quem eram, em quais as propostas apresentadas ao Vasco SAF, sem ser a 777, pois a única que tivemos acesso foi a deles. E aqui tem outro torcedor que fala, acredito que desde o início a venda seria para 777. As outras foram desculpas criadas para justificar a venda para essa. Deixou claro que estão dizendo o que acho e não afirmando. Eles que mostram as empresas que ofertaram caso isso tenha acontecido. E aqui tem outro torcedor do Vasco. Ele já falou publicamente quando as propostas foram do Grupo City, queria muito saber da proposta. E aí Diego fala, simples, foi a única que aceitou pagar para ele por fora, ele estava mais preocupado em receber do que com o futuro do Vasco. Tá aí, gente. Tentaram, né, criar essa história, a verdade é essa, agora ele admite que não teve proposta alguma. E para arrematar, vou trazer esse trecho aqui do nosso parceiro Bruno Queiroz, canal Tricolor 1, onde, na verdade, Euriquinho vai resolver justamente falar sobre a situação que corre o Vasco da Gama, nesse contexto, o risco que o Vasco corre, inclusive de falência diante da situação atual. Tá aqui. Inclusive, Euriquinho veio num podcast e falou que o Vasco corre risco, inclusive, de falir daqui a 2 anos. Vou jogar aqui na tela. Porque a gente está vendo que pode ter sido uma grande fraude. Eu até disse que, na minha opinião, foi o maior assalto da história do futebol brasileiro que fizeram com o Vasco, e vai ser comprovado que foi isso. Aí eu tenho certeza que vai. Corri um risco? Corri. Porque quando você diz uma coisa dessa, o Vasco vai acabar, você toma um massacre das pessoas do Vasco. Você é maluco? Você não sabe o tamanho do Vasco, o Vasco vai acabar. Eu sei muito bem o tamanho do Vasco. Muito mais que eles todos, porque eu vivi ali 40 anos. Só que a situação mudou. Agora a empresa falha, a gente vai passar essa vergonha. Imagina a gente passar a vergonha de falir. Não vai acabar? Não, efetivamente não. A gente vai refundar o clube, continuar disputando, tal. Mas a gente vai ficar com essa mancha na nossa história de ter falido. O torcedor vai ficar no nosso pé aí, faliu. O que você vai ouvir na rua, o que o Vascaíno vai ouvir na rua do outro tu faliu, acabou, fechou. Pois é, gente, tá aí, né? O tempo é o senhor da razão, né? Fez pouco caso da SAF do Bahia, fez piada com o Bahia, com a SAF do Bahia, foi desrespeitoso. E agora tá aí o ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado, tendo que se explicar nas redes sociais diante da situação envolvendo a 777 e tendo que admitir que, na verdade, a única que aceitou as condições foi a 777, que, na verdade, os outros investidores não quiseram. E o discurso anterior é que, na verdade, o Vasco que não teria querido fechar com o Grupo City. A verdade vem à tona, é questão de tempo. Uma pena para os vascaínos passarem por essa situação, é uma torcida realmente que tem sofrido muito nos últimos anos, mas os gestores estão aí e desse tipo acaba realmente gerando esse tipo de caos que tem sido para o Vasco. E quanto ao Bahia, felicidades, né? Porque cada vez mais se prova quanto o Bahia acertou em cheio com a sua SAF e seguiu o processo passo a passo de forma muito cuidadosa, criteriosa, e a gente passo a passo vai colher os frutos, e é só questão de tempo que o Bahia evolua cada vez mais e se imponha perante quem não geriu corretamente o seu clube. É isso, gente. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 70 mil agora e aproveita essa promoção da Centauro. Tamo junto, saudações coloridas, até a próxima.